Existem ministros no STF que fazem absolutamente tudo o que a lei proíbe a um juiz. Sociedade civil, a nossa opinião, é a mesma coisa que um papel higiênico jogado no vaso sanitário. Não serve para mais nada, já foi, já cumpriu seu papel. Então seremos consultados de quê? Para ir a Salvador, podem consultar a Patrícia Bullrich, que é atualmente secretária de Segurança, ministra da Segurança do governo Milei, vai ser senadora, e assim que o Milei ganhou, ela viajou para Salvador. Pegou todas as formas que o Salvador utilizou, o Bukele foi utilizando para combater o delito, há 900 dias que não tem em Salvador um único assassinato. Único, não tem. O Brasil tem 121 mortes por dia e ninguém fala nada. E o que ela fez? Utilizou essa estratégia e levou para uma cidade que seria equivalência com Rio de Janeiro, chama Rosário, na província de Santa Fé, 313 quilômetros de Buenos Aires. Não dava para andar na rua. Era uma cidade tomada pelo narcotráfico. Aplicaram a mesma modalidade que Bukele e hoje, curiosamente, já dá para andar na rua e ninguém mais fala de insegurança. Então, precisamos que os nossos representantes ouçam um pouco o que nós queremos que eles representem. Senão não vai resultar em nada. E parabéns para a Polícia Federal. Espero que não seja mais uma narrativa de investigação que não termine em nada e que esses jornalistas não sejam penalizados depois por ter publicado a matéria. Ser penalizado no Brasil é coisa para gente que não é do STF. Quem está no STF está com tudo e não está prosa. Existem ministros no STF que fazem absolutamente tudo o que a lei proíbe a um juiz. Por exemplo, um juiz não pode falar mal da decisão do seu colega. Gilmar Mendes foi e desceu o sarrafo no voto do Luiz Fux, no caso da Loucademia do golpe. O juiz não pode dar entrevistas sobre caso que ele há de vir a julgar. E Alexandre de Moraes procurou a Rede Globo de televisão em janeiro de 2024 para prejulgar quase 2.000 pessoas. O mesmo se diga de outros tantos ministros que saíram em defesa de Moraes quando começou a vaza-toga e que mostrou que Moraes não é nenhum juiz, ele é um carrasco, ele é uma excrescência, ele é um ditador, ele é um câncer no judiciário brasileiro. Então, se você quer fazer algo errado, esteja no STF, porque a lei não alcança a soberania brasileira. O que é soberania? É um Estado soberano, é um Estado independente de outro? Não, a soberania é o coletivo de soberanos do Brasil. E os soberanos do Brasil encontram-se no STF. E quem tinha alguma esperança de que com a saída do Barroso da presidência do STF, assumindo Edson Fachin, que por mais que as suas preferências ideológicas mostrassem claramente que ele é um sujeito de esquerda, por mais que, apesar da sua ideologia clara, ele tivesse uma posição circunspecta e tivesse prometido deixar a política aos políticos e retomar um pouco de sanidade dentro desta que é a última instância do poder judiciário no Brasil, já caiu do cavalo, porque o Fachin, recentemente, ele já saiu fazendo comício político ao dizer que não aceitaria uma alteração na legislação quanto ao servidor público que atingisse os servidores do Poder Judiciário. Enfim, outra coisa muito desagradável, outra coisa que desqualifica não é a palavra, deslegitima o Supremo Tribunal Federal como instituição, como algo acima da direita e da esquerda, como algo acima do bem e do mal, para que possa julgar os males que são levados à sua apreciação, aconteceu com o Fux e o Gilmar Mendes mais uma vez. O Luiz Fux, ele pediu para sair da primeira turma do STF,
depois de ter ficado isolado. Isolado não, depois de ser zombado, escarnecido, né, durante as votações sobre a loucademia do golpe e de ter sido criticado por colegas de corte. Mas, né, se a intenção do Fux era ter uma vida mais lógica, mais racional, mais tranquila, mais cordata na segunda turma, ele deve ter se frustrado ontem, terça-feira. O Fux, na terça, estreou na segunda turma com sinais de novos conflitos com os colegas. Logo no primeiro dia, Gilmar Mendes, presidente do colegiado da segunda turma, fez um discurso de boas-vindas recheado de alfinetadas. Nem Ronaldo Esper conseguiria alfinetar tanto alguém. Crítico da Lava Jato, Gilmar Mendes disse que a segunda turma esteve comprometida com a preservação das garantias individuais, aspas, contra o autoritarismo penal ardilosamente forjado nos anos de auge da Operação Lava Jato, fecho aspas. Eu, pessoalmente, Tiago Pavinato falando, concordo, o direito penal tem que ser garantista, senão não é direito penal. Mas e aí? E o garantismo para as pessoas do 8 de janeiro? Aí ele se esquece, aí é convencional, aí se vê que a lógica jurídica, que o senso de justiça desse ministro, de justo não tem absolutamente nada. Fux sempre foi a favor da Lava Jato. E em bate-boca recente, Gilmar Mendes teria recomendado ao colega que desapegasse da operação. No mesmo episódio, que aconteceu em uma sala do STF próxima ao plenário, Gilmar teria chamado Fux de figura lamentável por ter votado pela absolvição de Bolsonaro. Agora, é engraçado que, mesmo tendo votado pela condenação de Bolsonaro, ele não votou pela condenação de Bolsonaro, mas de condenação de outros réus do 8 de janeiro, ele nunca disse nada parecido do Barroso, que disse que Gilmar Mendes era a mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Por fim, na sessão de ontem, Gilmar Mendes elogiou o Fux, dizendo que sua reconhecida trajetória no STF e sua sólida produção acadêmica são credenciais que o precedem e que o colocam plenamente à altura do desafio. Em respostas curtas, Luiz Fux disse que chega no colegiado para agregar, aspas, embora possamos ter eventualmente não discórdias, mas dissensos, fecho aspas. Aquela punhetação, né, Cláudio? Uhum. Uma punhetação isso aí. Eu bato, mas dou uma sopradinha, isso é na... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.